meus irmãos, que a paz do Divino Mestre Jesus continue nos envolvendo nas suas bênçãos de luz e que tenhamos força, Senhor, para superar as dificuldades. Estamos vivendo momentos excepcionais aqui na nossa terra, quando as condições de um vírus envolveu todo o planeta, levando cada um a refletir em suas próprias responsabilidades. Com esse vírus, nós podemos perceber a solidariedade, das pessoas, cada um tentando ajudar da mesma forma, da forma que for possível. E hoje nós continuaremos o nosso trabalho sem a ausência do público, Então, eu quero cumprimentar nossos amigos internautas que nos assistem e agradecer pelo momento de atenção, que ele nos preza. Nessa noite nós faremos uma pequena reflexão a respeito do capítulo 27 do Evangelho. Pedi e obtereis. Antes de iniciarmos a nossa reflexão, vamos primeiro compreender como que a nossa prece é encaminhada a quem dirigimos. Segundo a doutrina espírita, tudo que existe, sóis, mundos, homens, animais, tudo que existe está mergulhado no fluido cósmico universal. E é através da modificação deste fluido que tudo existe. No mundo espiritual, os espíritos superiores, interferindo neste fluido, criam as colônias maravilhosas que nós temos notícia. O Nosso Lar, por exemplo, quando a Luiz descreve no seu livro, Nosso Lar. Esses dias eu vendo uma mensagem no Facebook, eles falando que a colônia, falou de várias colônias espirituais, só que a gente não guarda tudo, Mas falou que a colônia espiritual que fica sobre Goiás é a colônia das flores. Você já imaginou tanto que deve ser linda, Colônia das flores. Então, todo este trabalho é desenvolvido pelos espíritos superiores, interferindo no fluido cósmico universal. Mas também os espíritos inferiores, desequilibrados, interferindo neste fluido, eles criam zonas de sofrimento. Porque não é possível, Deus é amor. Vocês acham que Deus criaria local de sofrimento para os seus filhos? É evidente que não. São os próprios espíritos desequilibrados, interferindo no fluido, cria zonas de dor e sofrimento. Quem já leu aquele livro Memórias de um Suicida, pôde observar o sofrimento daqueles que são atraídos para lá, aqueles que suicidam. Não é que ninguém manda eles para lá, não, eles são atraídos pelas vibrações. Lá, o personagem central desse livro, ele relata que não sabia se era dia, se era noite, não ouvia, só ouvia choro, dor, revolta nos corações, que não tinha um segundo de aflições, de sossego, só aflição. A Ivone Pereira também, no seu livro Devassando o Invisível, ela relata que foi levada em espírito durante o sono, ela dormiu, o mentor dela espiritual a levou numa casa, num mundo espiritual, assim, um lugar muito ermo, sem muro, sem grade, sem nada, numa casa, um casebre. E aproximando desse casebre, ela pôde perceber uma quantidade de espíritos inferiores que estavam ali gemendo de fome, de sede. E o mentor espiritual mandou ela entrar, Ela entrou, olhou aqueles irmãos que gemiam, gritavam de sede, de fome. E aí ela olhou para o mentor e falou assim, vamos comigo até a cozinha. Chegou na cozinha, tinha uma senhora dessas antigas escravas, fazendo uma sopa para eles. E o cheiro da cozinha era totalmente diferente, aquele cheiro delicioso daquela sopa, sabe? E aí, terminada aquela sopa, aquela senhora
colocou nos pratinhos e foi levando e dando para eles. E eles aquele desespero para comer a sopa. Mas de repente eles gritavam e jogavam o prato de sopa fora. E falou, mas que é isso? Eles estão com fome? Por quê? Ele falou assim, porque eles estão vendo na sopa pedaços de seres humanos, porque eles eram assassinos. Eles criavam com um complexo de culpa, interferindo no fluido, eles viam pedaços daquelas pessoas que eles viam assassinado. A gente vê o tanto que é complexo, né? Esse mundo espiritual. Mas também aqui na Terra, gente, quando a gente vai orar, o que Jesus fala para a gente? Quando for orar, entrar para dentro do seu quarto. Entrar para dentro do seu quarto, né? Para fazer a prece. Mas Jesus não fala do quarto, cômodo de dormir, não é isso que ele está falando, porque às vezes você entra para dentro do quarto, né, fecha a porta, mas seus pensamentos ficam balançando para cá, para lá, para cá, para lá, você não concentra naquilo que você quer falar. Quando Jesus fala para a gente entrar para dentro do quarto, fechar a porta, é o quarto interno, né, fechar nossos olhos, mentalizar aquilo que a gente quer falar, elevar o nosso pensamento, sem ficar desviando para outras coisas. Concentração, porque aí a gente interfere no fluido cósmico e manda como se fossem sinais para aqueles a quem nós estamos dirigindo a nossa prece, seja para Jesus, seja para os mentores espirituais. Então, para isso a gente tem que concentrar, para poder interferir no fluido e acontecer. Mas também os Espíritos nos advertem que somos o que pensamos. Às vezes a gente alimenta tanto pensamento negativo, de ódio, de vingança, de ciúme, de inveja. São energias negativas que a gente vai nos envolvendo, sabe? E atraímos para perto de nós espíritos que afinizam com o nosso modo de pensar. Muitas vezes começamos a adoecer, não sabe como. São os nossos pensamentos equilibrados. Hoje, a própria ciência está comprovando que as pessoas que são ciumentas, invejosas, pessoas que guardam mágoas no coração, essas pessoas podem vir a adoecer as próprias células do organismo e sofrer de um câncer, sem estar previsto na encarnação dela passar por um câncer. Pelas atitudes dela, elas adoecem as células do organismo. Então, quando a gente for orar, vamos esquecer as inimizades, vamos aliviar a nossa consciência de revolta, de raiva. Vamos ver que nós não estamos sozinhos aqui na Terra, não, gente. Tudo está submetido à coordenação de Jesus. Jesus é o coordenador do planeta Terra, o governador. Quer dizer, tudo o que acontece está sob a supervisão dele. Esses momentos aflitivos que nós estamos vivendo agora com o coronavírus, gente, Jesus está comandando com tudo. E nada é para nos prejudicar, é sempre para nos melhorar. Às vezes é necessário que a gente passe por um momento restritivo, um momento difícil, para a gente acordar, despertar para novos valores, não é? Então, a prece, Jesus fala, né? Pedir e obtereis. Mas nem sempre a gente pede e recebe como a gente quer, né? Às vezes a gente pede e fala, nossa, mas Deus não me ouviu, Deus não me atendeu, Jesus me ouviu. Eu vou contar um caso para vocês. A minha mãe é uma pessoa muito sofrida, foi uma pessoa muito sofrida. Ela teve 5 filhos, meu pai adoeceu, ela lavava roupa para os outros para sustentar a família. Era uma mulher muito sofrida. E aí, de repente, já mais velha, né, para os seus 60 e poucos anos, ela começa a passar mal de tonteira. Eu moro aqui em Goiânia, ela morava lá em Anápolis. Quem convivia com ela era minha irmã. Levou ela no médico, e o médico mandou trazer ela aqui para Goiânia fazer uma tomografia da cabeça, uns 30 e poucos anos atrás. Aí ela veio. Chegando aqui em Goiânia, quando fez a tomografia, eles perceberam um tumor, quase de um tamanho de uma laranja na cabeça dela. Aí o médico falou assim, olha, é um tumor, ela vai sofrer demais.
porque o tumor já enraizou dentro do cérebro. Não tem como operar. Se operar, ele vai virar um vegetal. E aí levou ela para casa, levava no médico, mas passava sem médico, ficava internada, de repente mandava para casa, né? Uma enfermeira ia lá para dar soro para ela, e ela clamando dor. Ela foi perdendo a fala, já não andava mais, só gemendo, e o médico passou para ela uma injeção de Novalgina na veia, de 4 em 4 horas. Aí ela acalmava um pouco, parava de gemer e bater a mão no rosto, mostrando assim que estava, não falava mais, então ela só dava uma acenada. E aí o tempo foi passando, de repente aquela Novalgina não fez mais efeito. Não fez. Aí o médico disse: olha, nós vamos ter que dar morfina para ela, porque a Novalgina não está fazendo mais efeito. Eu falei: gente do céu, dá morfina, né? Aí eu já era espírita, né? Liguei, escrevi uma carta no centro espírita lá de São Paulo, que eles faziam atendimento à distância, né? Inclusive já tinha feito tratamento em várias personalidades, jogadores, à distância. Falei: vou escrever, não custa, né? Escrevi uma carta para lá, explicando a situação da minha mãe, falando que ela sentia muita dor, tal, né? E pedindo a espiritualidade que nos ajudasse, tal. E aí mandei a carta. Aí pensei: essa carta, será que eles vão responder, né, tal? Passou uns dias, chegou a carta, a resposta. Eles marcando o dia e a hora do tratamento dela. E recomendando que no dia do tratamento, que a gente forrasse uma cama com lençol bem branquinho, limpinho, que deixasse ela deitada tranquilamente, sem coberta, sem nada, deitada ali na cama, que fizéssemos uma leitura do Evangelho, colocasse água lá no quarto, né, para fluidificar, fizesse uma leitura do Evangelho, uma prece, e saísse do quarto e deixasse ela sozinha. Isso, gente, ela gemia a noite inteira, já quase não dormia com ela, gemendo a noite inteira, gemendo. Você pensa, a gente vê uma pessoa que a gente ama, gemer de dor sem poder fazer nada, né? Aí nós deixamos ela lá, fomos lá para fora, ficamos lá concentrada, pedindo a Jesus que abençoasse, né? Que ela recebesse a cura, que a gente pedia, a cura, que a gente é assim, né? Que é a cura. Aí, menina, terminou assim uma meia hora, nós entramos lá no quarto, minha mãe dormia tranquilamente. Gente, ela dormiu a noite inteira, no outro dia não clamou mais dor, não precisou nem do Novalgina, vocês acreditam? E a água fluida sempre, a gente põe um pouquinho na boca dela, na hora de dar os remédios, né? Ela tomava uma injeção na veia também. E aí passou um tempo, ela passou muito mal, levou para o hospital, chegou lá, ela desencarnou. Então, nós recebemos. Se você pensar: não recebeu, ela morrer todo mundo vai, né, gente? O desencarne é uma coisa natural aqui na Terra. É difícil para a gente separar das pessoas que a gente ama, mas é nascer, desenvolver, morrer, voltar, renascer de novo, né? E aí ela desencarnou. E minha irmã, que não era espírito, mas ficou: mas não adiantou. Eu falei: não adiantou. A gente não viu ela gritar de dor mais. Ela não tomou nem Novalgina na veia mais. A gente não viu ela gritar de dor. Ela morreu sem sofrer, sem aquela dor que a gente tinha medo de ver ela gritar e não poder fazer nada. Gente, eu agradeci a Deus demais. Minha mãe desencarnou em paz, entendeu? Então, a gente recebeu, né? E muito, para mim foi muito. Agora, para os incrédulos, talvez pensar: não recebeu, morreu, né? Mas não é. E aí nós recebemos. Então, quando a gente ora e pede, e às vezes a resposta não vem como a gente gostaria, né? Porque quando a gente ora, a gente já pede logo o que a gente quer, né? Nem sabe se merece, mas já pede. Tá, mas Jesus mandou pedir, então por que não, né? Então a gente pede, e às vezes as coisas não vêm como a gente pediu. Aí você fica. Mas nós temos que lembrar, gente, que a doutrina espírita veio revelar para nós a reencarnação. Somos seres milenários aqui na Terra, encarnando e desencarnando para desenvolver inteligência e sentimento. Há milênios estamos encarnando e desencarnando para desenvolver esses dons do qual nós somos dotados. A gente pode ver que no campo da inteligência nós já demos saltos, né? Gente, como o homem desenvolveu a inteligência, conquistou
olha, a ciência hoje, no meu tempo, assim, quando eu era mais jovem, eu tenho um irmão que tinha um problema seríssimo no coração, chama tetralogia de Fallot. Então, ele vivia só roxinho, sabe? Os médicos falavam que não passava quando ele chegasse na adolescência, ele morreria. E aí, e não podia operar, porque o coração na época era um órgão intocável, não se tocava no coração. Então, menino, o tempo foi passando, ele chegou na adolescência, passando muito mal, porque ele passava muito mal. E uma vez ele passou mal, desmaiou, foi para o médico, chegou lá, o médico falou assim, ele vai ter que fazer uma cirurgia no coração. E nós, nossa senhora, cirurgia no coração. E aí a esposa dele, a mãe dela, cuidava de uma chácara, de uma médica lá de São Paulo, sabe? Da equipe do Dr. Zervinho. E aí ela conheceu meu irmão e falou, nossa, tem um problema seríssimo no coração. Você não pode operar aqui. Eu vou arrumar uma vaga lá para você e você vai e opera lá, né? Aí ele foi, quando ela marcou, ele foi. Pensa bem, eles tiraram o coração dele para fora, puseram uma máquina para trabalhar no coração dele, no lugar do coração, fizeram uma plástica dentro do coração dele, repôs o coração e ele está vivo até hoje. Hoje em dia ele é espírito da palestra, lá em Anápolis. Então a ciência evoluiu muito, né, gente? Muito. Mas no campo do sentimento ainda deixamos a desejar. Como a gente ainda falha no campo do sentimento. E por que as encarnações sofridas? Não é porque Deus quer, não, somos nós que quando desencarnamos, chegamos no lado espiritual, a gente reconhece o tanto que falhou, né? O tanto que errou, implora a Deus para renascer aqui, para voltar, para refazer os enganos. Por quê? A gente não consegue ir adiante da consciência pesada, não consegue. A gente só consegue dar um passo adiante quando a gente vai amenizando a nossa consciência. A consciência de culpa te prende ao erro. E quando você não desfaz aquele laço, você não tem condição de ir adiante. Então, por isso que muitas vezes, quando a gente ora, pede, e as coisas não vêm como a gente gostaria, é isso. São os nossos débitos que nós viemos para refazer os enganos. Pensa, se a gente pedisse, meu Deus, às vezes a pessoa nasce com problema, por exemplo, de ficar cego, né? Vamos supor. E aí ele chega aqui, fica cego, fica naquele desespero, todo mundo quer que ele cura, que ele se cura, e ora e pede, faz tratamento, nada não se cura. Vai revoltar contra Deus, né? Porque Deus não adianta pedir, papai. Mas e a encarnação passada dele? Às vezes utilizou a visão só para o mal. Então, se ele mesmo lá de lá pediu para passar por essa experiência, né? Como que Deus vai tirar a experiência dele? É igual um pai, por exemplo. Tem um filho que ele percebe que o filho gosta muito de uma farinha e tal, né? E aí esse filho pede uma moto para o pai. Ele vai pensar, meu Deus, se eu der uma moto para ele, pode beber aí, bater essa moto. Não vou dar não. Eu não vou dar uma moto para ele não, porque não tem juízo para ter uma moto. Então, no caso, o pai não dá, porque ele reconhece o filho que tem, sabe que se der a moto, ele pode sofrer um acidente, né? Então, quando Deus não atende os nossos pedidos como a gente quer, a gente não deve se revoltar, não. É calar, pensar, mas gente, por que não veio? E quietar, sabe por quê? Às vezes a gente pede uma coisa e vem de outra forma. Às vezes vem te dando forças para você vencer a dificuldade. Porque à medida que você vence, você cresce, né? Deus não é um Deus milagreiro que fica aí fazendo milagre. Não. É preciso que nós nos esforcemos para vencer as dificuldades. Porque se a gente ficar parado, Jesus, a espiritualidade, Deus, ficar resolvendo os nossos problemas, a gente não cresce. É através dos nossos esforços que nós vamos crescendo para atingir o objetivo. E qual objetivo para o qual nós fomos criados? Chegar à perfeição. Um dia, todos nós, o maior criminoso que a gente pensa hoje, será um anjo. Pensa que coisa mais linda, né? Que a doutrina espírita trouxe para nós. O maior criminoso hoje aqui na Terra
um dia ele será um anjo. Quando Jesus fala assim, ó, nenhuma de minhas ovelhas se perderá, é isso. Os espíritos que fazem muita maldade, eles vão reencarnando, vão resgatando e vão aprendendo através da dor, que às vezes a dor é a bênção, né? A companheira que ajuda a pessoa a desenvolver o lado bom dela. Então, a gente nunca que deve achar que Deus não ouviu nossas preces. De uma forma ou de outra, Deus nos atende. Deus nos atende. Vamos confiar, né? Pedir a Deus. E Jesus foi mais além, né? Quando ele fala assim, ó, a caridade cobre a multidão dos pecados. É uma coisa para a gente analisar, né, gente? Porque pensa bem, às vezes eu tenho tantos débitos em relação às minhas vidas passadas, e chego aqui, eu encontro um caminho de fazer o bem. Eu gosto de ajudar as pessoas, eu alivio a dor do outro, né? Eu escuto alguém que está em desespero e dou uma palavra de amizade, de afeto. Vou fazendo a caridade. Vai amenizando os nossos débitos diante das leis de Deus. Às vezes você tinha que passar por uma experiência muito dolorosa, mas à medida que você vai fazendo bem, vai enxugando lágrimas, você vai aliviando a sua consciência daquela culpa. De repente, você tinha que sofrer um acidente para ficar tetraplégico, né? Mas você utiliza as suas mãos, você utiliza as suas pernas para levar o bem, fazer a caridade, correr atrás de uma cesta básica, levar para uma pessoa que está passando. Você vai fazendo bem, de repente você tem um acidente, leva um susto tremendo, que pode ficar tetraplégico e não fica. Só levou um susto. Porque você amenizou os seus débitos através da caridade. Então, quando Jesus fala assim, ó, a caridade cobre a multidão dos pecados, é por aí. Na medida que a gente vai fazendo bem, a gente vai servindo o nosso próximo, a gente vai aliviando a nossa consciência da culpa. Porque não adianta, gente, todos nós, raríssimas exceções, que estamos encarnados aqui na Terra, somos espíritos endividados, né? Fizemos coisas horríveis no passado e é nos dado uma oportunidade de estar aqui, principalmente dentro da casa espírita, né? Que nós vamos tomar conhecimento das leis de Deus de forma clara. Oh meu Deus, como é bom você saber que Deus não te condena, como é bom saber que você não vai queimar no inferno eterno porque você errou. Como é bom saber que todos nós um dia atingiremos a perfeição, não é? E à medida que eu vou tornando uma pessoa melhor, vou me tornando uma pessoa melhor, eu vou tendo o direito de ser feliz aonde eu estiver, seja aqui na terra, seja no plano espiritual. Então que Jesus nos abençoe, nos fortaleça, né? Para que possamos ir compreendendo as leis de Deus e nos tornando pessoas melhores. Porque isso é bom, é para mim mesmo, né? Porque na medida que eu vou me tornando melhor, eu vou tendo o direito de ser feliz em qualquer lugar que eu estiver, seja aqui na terra, seja no plano espiritual. Paz para todos nós.